A paz de Jesus Cristo a todos. Estamos aqui na Assembleia de Deus de Monchique para ouvir a palavra de Deus. Hoje estaremos a falar sobre o tema Filhos de Deus. Filhos de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1, e vamos ler até ao versículo 13. Primeira de João 5, capítulo 5, versículo 1 até ao 13. Quem puder estar em pé, estaremos em pé, graças a Deus. Então diz assim a palavra de Deus: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus deu o seu Filho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibam que têm a vida eterna e para que creiam no nome do Filho de Deus. Glória a Jesus. Até aqui a palavra de Jesus Cristo. Podem tomar o vosso lugar. Meus irmãos, muitas perguntas por vezes se levantam. Como é que eu me torno filho de Deus? Será que são todas as pessoas que nascem que são filhos de Deus? Será que são todos filhos de Deus? Ou como é que eu posso ser filho de Deus? Como é que eu me posso tornar um filho de Deus? Depois, algumas perguntas também é: quais é que são os meus privilégios como filho de Deus? Quais é que são as minhas responsabilidades como filhos de Deus? E como é que um filho de Deus pode vencer? São algumas coisas que João nos vai responder. Então começamos a ver como é que eu sou filho de Deus. Como é que eu faço parte da família de Deus? Como é que eu posso ir para o céu? A Bíblia, através de João, é muito clara. A Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Para eu me tornar filho de Deus, eu tenho que confiar que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Que Jesus Cristo é o Deus que se tornou homem e viveu entre nós. Todas as pessoas que se arrependem dos seus pecados, que voltam-se para Deus e que creem de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então esses nascem de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, ele tem um novo nascimento.
ele tem um nascimento espiritual. Ele tem uma nova vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, se alguém está agora em Jesus, ele é uma nova criatura. Jesus disse isso mesmo a Nicodemo. Jesus, em João 3, ele disse: se tu não nasceres da água e do Espírito, tu não vais poder entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5. Se tu não nasceres de novo, se tu não fores uma nova pessoa, tu não podes entrar no reino de Deus. A questão é que todos os homens nascem pecadores. Nós nascemos com o vírus do pecado em nós. Nós somos pecadores por natureza. Então, para nós termos acesso ao céu, para nós sermos filhos de Deus, nós precisamos nascer do Espírito. Nós precisamos que o Espírito Santo crie uma nova vida em nós mesmos. E a pessoa que nasce, ela nasce de Deus e ela tem poder para vencer o pecado. Deus dá poder a essa pessoa para vencer o pecado e nós vamos ver isso. Todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Então nós tornamos parte da família de Deus. Quando nós nascemos de Deus, nós fazemos parte da família de Deus. Nós decidimos aceitar aquilo que Jesus fez. Jesus Cristo, Ele nos dá a salvação. Ele fez tudo naquela cruz. Mas agora nós vamos ter que receber aquilo que Ele fez. E nós recebemos pela fé no seu nome. Nós recebemos pela fé na sua pessoa. Então, pela fé, eu tomo posse do presente que Deus me deu através do seu Filho. Todo aquele que recebe o Filho, ele tem a vida. Todo aquele que não tem o Filho, ele não tem a vida. Todo aquele que rejeita o Filho, ele não tem a vida. Versículo 13. Então agora, as pessoas que estão em Cristo Jesus, as pessoas que se arrependeram dos seus pecados, as pessoas que agora nasceram do Espírito, o Espírito regenera a nossa pessoa, o Espírito nos dá uma nova vida em nós mesmos. Nós agora nascemos do alto. Nós fazemos parte da família de Deus. E nós agora, como filhos de Deus, nós temos que ter fé, continuar a ter fé em Cristo. Não é só fé para ser filho, é fé para continuar a viver com Deus. Nós agora precisamos ter fé. Esta é uma fé contínua de nós colocarmos a nossa vida, a nossa confiança em Jesus Cristo. E aquele que é filho de Deus, aquele que crê, ele ama. Aquele que crê, ele obedece. Aquele que crê, ele vai vencer o mundo. Aquele que crê, aquele que tem fé em Jesus, aquele que ama o Pai, ele vai amar os filhos de Deus. João está a dizer, se nós amamos o Pai, que nos deu uma nova vida, então nós vamos amar aqueles que fazem parte da família de Deus. João está a dizer no versículo 1, se nós amamos o Pai que nos deu uma nova vida, então nós vamos amar aqueles que fazem parte da família de Deus. Nós decidimos receber o presente de Deus, mas nós não decidimos quem faz parte da família de Deus. Eu não decido quem são os filhos de Deus. Mas eu tenho a responsabilidade de amar os filhos de Deus. Eu tenho a responsabilidade de amar toda a família de Deus. E quando eu amo a família de Deus, isso prova que eu sou filho de Deus. Amém. Amém? No versículo 2 nós vemos que qual é a prova que nós amamos os filhos de Deus? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus
e quando guardamos a sua palavra. Uma parte do amor a Deus é eu amar o meu irmão. Amarás o outro como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu estou a amar o meu irmão, eu estou a amar a Deus. Porque a palavra de Deus me diz que eu tenho que amar o meu irmão. Então, quando eu guardo a palavra, quando eu obedeço à palavra de Deus, eu inevitavelmente terei que amar o meu irmão. Se eu guardo a palavra de Deus, se eu obedeço à palavra de Deus, quer dizer que eu estou a amar o meu irmão. Porque a palavra de Deus me diz para amar o meu irmão. E esta é a questão que vem de trás. João, está no capítulo 4, versículo 21, ele diz: então se tu não amas o teu irmão que vês, como é que tu amas a Deus que não vês? A manifestação clara que nós somos filhos de Deus, que nós nascemos de novo, que nós temos fé em Jesus, é que nós amamos os nossos irmãos. O amor a Deus se baseia em nós obedecermos à sua palavra. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. E Jesus também diz: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer na palavra de Jesus é nós vivermos como Jesus viveu. É nós andarmos como Jesus andou. É nós fazermos o que Jesus fez. Então nós sabemos que amamos a Deus quando nós obedecemos à sua palavra. Não é totalmente fácil. Mas Deus, quando nos dá este novo nascimento, quando nós nascemos no Espírito, quando Ele nos dá uma nova vida, Ele nos vai dar a capacidade de obedecer à sua palavra. Porque aqui está a dizer que os mandamentos de Deus, no versículo 3, não são pesados. Os mandamentos de Deus não são muito difíceis. Se nós recebemos esta nova vida, se o Espírito Santo trabalhou em nós, se nós agora somos filhos de Deus, Ele também nos vai dar a capacidade de nós cumprirmos a sua palavra. Porque todo aquele que guarda a palavra de Deus é filho de Deus. Todo aquele que ama ao seu irmão quer dizer que está a amar a Deus também. Mas Deus nos dá uma fé vencedora. Ele, através deste novo nascimento, Ele nos vai dar uma fé capaz de vencer, ultrapassar as dificuldades. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que é nascido de Deus. Vejam comigo o versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que tem esta nova vida, ele vai vencer os valores que são contrários a Deus. Ele vai vencer tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus. Quer dizer que é uma fé vitoriosa. É uma fé vencedora. E depois ele vai dizer: e a nossa vitória é a nossa fé. Deus decidiu que nós iríamos viver pela fé. Deus decidiu que nós neste mundo iríamos viver de fé em fé. Deus decidiu que o justo viveria da fé. Deus decidiu que nos iria dar o espírito da fé. Nós aqui não andamos por vista, nós andamos por fé. E essa fé tem a capacidade de vencer tudo aquilo que neste mundo é contrário à palavra, à natureza de Deus. Veja comigo o versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé é preciosa. A fé que um dia Jesus nos deu é aquilo que nos dá capacidade para sermos santos como Ele é santo,
para vivermos como Ele viveu, para fazermos o que Ele fez e para não nos contaminarmos com aquilo que é contrário a Deus. Esta é a nossa vitória, a nossa fé. E o autor, João, ele vai fazer uma pergunta retórica, uma pergunta que não quer resposta. Ele vai perguntar: quem é que vence o mundo, senão aquele que é nascido de Deus? Veja o versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Não há outra forma, não há outro meio de nós podermos vencer o mundo e entrar no céu, senão através do Filho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus senão através de Jesus Cristo. Quem é que pode vencer? Quem é que pode entrar no céu senão aquela pessoa que colocou a sua confiança no Filho de Deus? Jesus é o único caminho. Não foi dado outro nome debaixo dos céus pelo qual importa nós entrarmos no céu. Ele é o único meio. Somente aquela pessoa que coloca a sua confiança. Por vezes há muitas alternativas, há muitos caminhos, há muitas sugestões, mas aqui está a dizer que somente aquela pessoa que crê em Jesus Cristo é que pode ir para o céu. Não há outra forma. Porque Jesus é especial. Jesus é único. No versículo 6 vai dizer: este é aquele que veio por água e sangue. E não somente por água, mas por água e por sangue. Jesus Cristo é o Deus que se fez homem. É Deus que deixou a sua glória. É Deus que deixou a sua glória e participou da mesma condição que a nossa. Participou da carne, participou do sangue, identifica-se totalmente conosco, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Este é aquele. Este é o verdadeiro Deus que se fez carne, que se esvaziou a si mesmo, que tomou a forma de homem, que foi obediente à morte e morte de cruz, que tem um nome que está acima de todo o nome. Este é aquele que veio por água e por sangue. O que é que será? Este é aquele que veio por água e por sangue. O sangue, a água e o Espírito testemunham que Jesus é o Filho de Deus. A água, no seu batismo, quando Jesus é batizado e inicia o seu ministério, tenham atenção, quando Jesus é batizado, inicia o seu batismo, o seu ministério, há uma voz que veio do céu que disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, naquele momento em que ele é batizado com água, o Espírito vem sobre Jesus como uma pomba e há uma voz que vem do céu que testemunha que Jesus é o Filho de Deus. Então, a água, naquele momento do batismo, testemunha que Jesus é o Filho de Deus, e o sangue da cruz, o sangue do Calvário, também dão testemunho que Jesus é o Filho de Deus. Na verdade, havia pessoas já nesta altura que diziam que Jesus nasceu como homem, era Jesus homem, não nasceu Jesus Deus homem, nasceu homem, e que no momento do batismo Cristo desceu sobre ele. Mas que na cruz Cristo saiu dele e que ele não morreu como Cristo, mas morreu como homem. Como é óbvio, isso é uma heresia. Como é óbvio, João aqui está a refutar isso. Ele está a dizer que ele veio por água e por sangue, que ele é o verdadeiro Deus e que ele morreu na cruz como Deus, homem, capaz
de fazer a redenção, o resgate, a salvação, o perdão dos nossos pecados. Jesus é perfeitamente Deus e foi perfeitamente homem. Jesus é o Deus, homem, e a água, o sangue e o Espírito testemunham que Jesus é o Filho de Deus. Quando nós somos batizados em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos batizados. A água ainda hoje continua a testemunhar que Jesus é o Filho de Deus. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos a lembrar do sangue de Jesus. Então, ao longo dos séculos, a água e o sangue continuam a dar testemunho que Jesus é o Filho de Deus. E o Espírito é o que testemunha. O Espírito é o Espírito da verdade. O Espírito no nosso interior, ele continua a dizer: Jesus é o Filho de Deus. Continua a confiar em Jesus. O Espírito nos leva a continuarmos a confiar em Jesus Cristo. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então há três que testemunham de Jesus: a água, o sangue e o Espírito. E este testemunho é um testemunho unânime. É um testemunho consensual. João está a escrever para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. Para que não haja dúvidas que Jesus é o Filho de Deus. Ao longo dos séculos, cada vez que há um batismo, cada vez que comemoramos a Santa Ceia, nós estamos a continuar a dar testemunho que Jesus é o Filho de Deus. No versículo 9 vai dizer que se nós aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é ainda maior. Nós precisamos de aceitar o testemunho dos homens. Nós precisamos de confiar nas pessoas. A nossa vida seria insuportável se nós não confiássemos nas pessoas. Mas a nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está no testemunho que Deus deu através do seu Filho. Feliz o homem que confia em Deus. Feliz o homem que confia em Deus de todo o coração. Veja comigo o versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. E todo aquele que crê no Filho de Deus, ele dentro dele tem o testemunho de Deus. Ele dentro dele tem o Espírito Santo, que testifica ao seu Espírito que ele é Filho de Deus. Nós temos em nós o testemunho de Deus, que ele nos deu a vida eterna. E que esta vida está em Jesus Cristo. Veja comigo o versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em Jesus. Não há outra alternativa. Não há outro caminho. Não há outra solução. Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está em Jesus. A grande questão do homem é como é que nós podemos viver para sempre. Como é que nós podemos viver num lugar agradável para sempre? Aqui está a resposta. Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna é aquilo que mais importa. Muitas vezes nós colocamos o nosso olhar nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, mas é importante nós nos preocuparmos com a nossa eternidade. E é Jesus Cristo que preparou a nossa eternidade. Amém. Ele nos deu a vida eterna e esta vida está em Jesus Cristo. Continua a confiar nisto.
Isto é o mais importante. Isto é o mais importante. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em Jesus. E João vai ser absolutamente claro. João vai dizer que aquele que não crê em Jesus Cristo, aquele que não tem fé em Jesus, faz de Deus mentiroso. Porque não creu no testemunho que Deus deu através do seu Filho. Quando nós não acreditamos em Jesus, nós estamos a fazer de Deus mentiroso. Porque Deus deu testemunho de si mesmo. O testemunho máximo, o grande testemunho de Deus, foi enviar o seu Filho ao mundo. Se nós não crermos em Jesus Cristo, nós não estamos a aceitar o testemunho de Deus, nós estamos a fazer Deus mentiroso. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos pecados de todos os homens. Se nós não aceitarmos isso, nós estamos a dizer que não temos pecado, que não precisamos de Deus e que Jesus não fez isso por nós. Aquele que não crê no Filho, não crê no testemunho de Deus. No versículo 12, diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Ou seja, aquela pessoa que recebe Jesus, aquela pessoa que crê em Jesus, essa pessoa tem a vida eterna. Essa pessoa tem a confiança de estar para sempre com Deus. João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer o seguinte, que e todos quanto o receberam e creram no seu nome, deu-lhes a vida eterna. Amém. Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Amém. Então este é um assunto em João. Ele vai dizer, todos aqueles que receberam Jesus, todos aqueles que confessaram o nome de Jesus, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, essas pessoas, e continuam a crer em Jesus, continuam a viver em Jesus, continuam a viver para Jesus, essas pessoas têm a vida eterna. Quando eu morrer, para onde é que será que eu vou? É isto que João está a responder. João está a dizer, vai estar para sempre com Deus. Aleluia. Vamos estar para sempre com Deus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Não há outro meio. Não há outra pessoa. Não há outra forma. Não há outro mecanismo. Aquele que tem o Filho tem a vida. É simples. Aquele que recusar o Filho, aquele que disser não ao Filho, está a dizer não ao Pai. Essa pessoa não pode ter a vida. Porque ela está a recusar a própria vida, que é Jesus Cristo. No versículo 13, nós vemos aqui a segurança dos crentes. João diz, eu estou a escrever para que vocês tenham a certeza que Jesus é o Filho de Deus. Eu estou a escrever para que vocês tenham a certeza que têm a vida eterna. Estas coisas eu vos escrevi para que saibam que têm a vida eterna e creiam no nome do Filho de Deus. Então, quando é que começa a vida eterna? Já começou. A vida eterna já começou. Quando nós recebemos o Filho de Deus. Quando nós cremos no Filho de Deus, nós recebemos uma nova vida, nós somos nascidos de Deus e nós já temos a vida eterna. A vida eterna já começou. Para aquele que crê em Deus, já tem a vida eterna. Já está a viver a vida eterna. Glória a Deus. Amém. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não tem a vida. Estas coisas eu vos escrevi para que saibam que têm vida eterna. João queria que os seus leitores tivessem segurança, tivessem a certeza, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós temos a vida eterna. Aleluia. E que essa vida só se pode ter a partir da fé
em Jesus Cristo. Mas quem tem fé em Jesus Cristo, como eu disse no início, ela tem um novo nascimento. Glória a Deus. Glória pois ao nome do Senhor. Então, 4 coisas importantes para nós sabermos. Aquele que crê, ama. Aquele que crê, obedece. Amém. Aquele que crê, vence o mundo. E aquele que crê, tem a vida eterna. Glória a Deus. Vamos nos levantar, meus amados. Graças a Deus. Aquele que crê, ama. Aquele que crê, obedece. Aquele que crê, vence. E aquele que crê, tem a vida eterna. E vimos também que são 3 pessoas, não é pessoas, mas são 3 coisas que dão testemunho de Jesus. A água, o sangue e o Espírito. Amém? Amém. Irmão Cisaltina, aquele que crê, ama. Aquele que crê, aquele que crê, ama. Aquele que crê, obedece. Aquele que crê, vence. E aquele que crê, tem a vida eterna. Glória a Deus. Nós já estamos a desfrutar disto. Amém. Fechemos os nossos olhos e vamos orar, meus queridos. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, porque nos deste a vida eterna, Senhor. E esta vida está no Teu Filho, Pai. Obrigado pelo novo nascimento que nos deste, através do Teu Espírito, para uma vida vitoriosa, para uma fé que ama, para uma fé que obedece, para uma fé que crê e para uma fé que tem uma vida eterna, Senhor. Continua-nos, ó Pai, a dar a certeza da vida eterna. Esta vida que está no Teu Filho, Pai. Continua, Senhor, a dar-nos capacidade para vencermos o mundo pela fé, Senhor. E que nós possamos desfrutar da Tua presença, desfrutar da Tua eternidade, Senhor. E possamos obedecer, guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Quando soar